Fala, meu cara, beleza? Beleza. Seguinte, eu tenho um amigo que me pediu uma fórmula mágica pra ele construir uma história de personagem. Você tem um aí? Você não quer uma cerveja? Vai ficar mais fácil. Com a fórmula mágica, eu não sei não, mas vamos ver o que a gente consegue por aí, né? Então, cara, fórmula mágica pra esse tipo de coisa fica meio delicado, porque nada cai do céu assim, né, tão rápido. O pessoal aí que o diga, pode ter certeza. Mas, antes de mais nada, pra você, o que é uma boa história? O Fate diz: personagens que possuem histórias próprias e conexões com os outros ganham muito mais vida. O D&D 5.0 em sua nova versão diz: depois de conhecer os aspectos básicos de jogo do seu personagem, é hora de você transformá-lo em uma pessoa. Um personagem precisa de um nome. Gaste alguns minutos pensando sobre como o seu personagem se parece e como ele se comporta em termos gerais. Se você parar pra pensar, uma boa história começa pela infância, porque se você não tiver a infância do seu personagem, fica delicado de você pensar em quem ele é, como é que é a personalidade dele, por que que ele faz as coisas que ele faz. Então, a infância é extremamente importante pra você estruturar a personalidade adulta do seu personagem. Imagina você sem infância. Puta merda, né? E vamos lembrar que todo personagem é uma pessoa, principalmente pra ele. Toda pessoa tem um pai, tem uma mãe, teve em algum momento. A gente precisa criar qual que foram esses relacionamentos, por que ele foi criado. Ah, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, tudo bem, tem o quê? Tem uma tia, tem uma avó, não tem ninguém? Cresceu no orfanato, por exemplo? É, tem um irmão, tem um amigo, tem alguém. Deve ter alguém na sua história, assim como alguém na história do seu personagem. E se você parar pra pensar, depois da infância tem todo o crescimento do seu personagem, o treinamento pra ser quem ele é hoje. Independentemente de que tipo de RPG que você esteja jogando, em que tipo de cenário, em que tipo de mundo, o seu personagem ele faz alguma coisa que muitas vezes não é comum naquele lugar. Como ele aprendeu a fazer o que ele faz? Exatamente, Jorge. Os personagens, eles são pessoas excepcionais, são diferentes do comum, senão eles não seriam personagens nessa história. Eles têm habilidades que outras pessoas não têm. É isso que a gente tem que ter sempre em mente na hora de criar uma história de personagem. Um outro elemento muito importante e deixado de lado muitas vezes pela maioria dos jogadores e que faz a diferença entre uma boa história e uma história excelente é a chamada pra aventura. Se o seu personagem tá feliz onde tá, se o seu personagem não tem o que fazer, se o seu personagem já tá contente com o que tem, não quer conquistar nada, não quer achar nada, não quer vingar ninguém, ou seja, se ele não tem por que se mover, não tem por que ter um personagem. Por que ele vai entrar na história? Todo personagem tem um desejo, ele tem um objetivo, uma meta que ele quer cumprir. Isso é a chamada pra aventura. A gente vê isso várias vezes em outras mídias. Vocês devem ter visto Harry Potter receber uma carta, ou o Frodo receber um anel, ou o Luke o que o Luke recebe? Sabe. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Ou o Luke recebendo o sabre do pai. Esse é o chamado pra aventura desses personagens e é isso que moveu eles pra toda a história que se seguiu. Se você tiver alguma dificuldade para criar esse ponto de aventura, você não souber o rumo para dar pro seu personagem, porque muitas vezes fica delicado. Conversa com o narrador da sua história. É papel dele te ajudar nisso. Se você tiver de confuso, ele vai te ajudar. E muitas vezes ele vai até vincular essa sua chamada para aventura com alguma coisa para a própria aventura da história, o que pode tornar muito melhor as coisas, não é? Certeza. Meu Deus do céu. E para fechar com chave de ouro, E ajudar o narrador. que o narrador também precisa de ajuda, vamos lembrar, por favor. Para fechar com chave de ouro, uma boa história precisa de um mistério, ela precisa de lacunas, ela precisa não estar completa. Pense só, você está ali lendo o livro, já vamos citar o exemplo que o Pombo trouxe aqui de Harry Potter. Você está ali lendo o livro do Harry Potter e você, no primeiro parágrafo, já está falando Harry Potter, a Horcrux criada por Voldemort. Aí você, caralho, meu Deus do céu, não dá pra você deixar uma história com tudo já contado. Até porque a história do seu personagem está sendo contada por você, pelo narrador e pelos demais jogadores. Então é muito importante deixar brechas na história. É isso aí, gente. Criem alguma coisa na história de vocês pra deixar em aberto. Um personagem da sua história desapareceu e ninguém sabe do paradigma
paradeiro dele. Existe um item que você recebeu de alguém que você não sabe pra que ele serve, mas que ele emite uma aura mágica quando se olha. Ou você recebeu um livro numa linguagem desconhecida e o seu personagem simplesmente não consegue decifrar o que tá escrito naquele livro. Eu acabei de falar isso. Isso são só exemplos, mas criem detalhes na sua história que possam levar a eventos na aventura que você vai viver. Isso vai deixar a aventura ainda com um gostinho mais especial. Pois é, galera. Não existe uma magia instantânea para que a sua história saia boa de cara, mas realmente existe uma fórmula mágica para que a sua história saia excelente e cada vez melhor. E sempre lembrando que a prática leva à perfeição. Não só quanto mais personagens você fizer, melhor eles vão ficando, como também você vai progredindo como jogador e a história daquele seu personagem que parece fraca e começou simples pode se tornar cada vez melhor conforme o RPG vai se desenvolvendo. Então ajuda a gente aí. Comenta aí embaixo quais outras dicas vocês têm para a criação das histórias dos personagens de você. Você e todos vocês! Narradores e não narradores, quais ideias que vocês têm aí para colocar na história e puxar, misturar isso com a campanha que vocês estão criando? Continua assistindo que a gente vai dar mais dicas ainda para vocês melhorarem como jogadores e como narradores e terem um RPG cada vez melhor. Dá um like no vídeo, compartilha, ativa as notificações e se inscreve no nosso canal para vocês não perderem nada. E aparece para tomar uma bebida que a gente fica com saudade. Com certeza.